A paz, queridos. Hoje vim aqui trazendo esse vídeo para edificar a sua vida. Eu estava, há algum tempo, meditando muito nessa palavra, o que fala sobre você romper barreiras, a você descansar no Senhor. E eu acredito que nesse processo de confiar, de descansar para receber a bênção do Senhor, a gente fica temerário. A gente pensa que não vai conseguir. Muitas vezes pensamos até em desistir. Quantas vezes isso já lhe aconteceu? E nesse processo, eu meditando com o Senhor, vivenciando as minhas lutas, mas lembrando-se da palavra, eu pude ver o quanto que eu precisava descansar. Mas não tem como você descansar sem confiar. Porque quem descansa é aquele que consegue confiar no Senhor. E me veio a palavra onde ali o Senhor tira o povo do Egito, faz eles passarem entre as águas do Mar Vermelho que foi aberto. Eles presenciaram esse grande milagre, o grande poder de Deus se manifestar. Eles adentraram um deserto onde Deus os alimentou, os protegeu de dia e de noite, mandava maná, colocava coluna de fogo para aquecê-los durante a noite no deserto, uma nuvem protetora durante o dia. Enfim, Deus proveu todas as coisas. Aquele povo viu a ação do Senhor, o seu poder ser manifestado. Mas existia ainda outra etapa nesse desafio, que era observar a terra que Deus tinha prometido. Até que Deus recruta 12 líderes das tribos, ou seja, eram homens que tinham liderança, e eles foram até lá observar aquela terra, a chamada Canaã, que Deus havia prometido desde a chamada de Moisés. Moisés sabia o que estava acontecendo lá na terra, mas enviou esses espias. E eles foram observar aquela terra e viram que lá haviam invasores, haviam gigantes, homens fortes, e que todo aquele povo invasor estavam nas extremidades daquela terra. Eles retornam, 10 deles encontram-se desesperançosos, desistiram de adentrar na terra, de vencer aquele obstáculo, enquanto 2 deles, que foi Josué e Caleb, persistiram, mantiveram a fé que eles conseguiriam derrotar aqueles invasores. Até que a gente aqui percebe uma ira do Senhor ao ver que aqueles 10 homens, aqueles 10 líderes, eles estavam desesperançosos, eles perderam a fé. E eu trago essa palavra a fim de que nós também, muitas das vezes, Deus já falou conosco. Deus já nos apontou uma promessa, falou algo ao teu respeito para você. E quantas das vezes eu e você, quando nós estamos diante dessa promessa, nós encontramos obstáculos, invasores, situações que nós pensamos que nós não vamos conseguir. E nossa fé, muitas das vezes, se esvai. A nossa fé, ela é confrontada. Nós pensamos em desistir, mas Deus não quer que a gente venha desistir. Ele quer que a gente vença esses obstáculos. Mas como pode Deus fazer uma promessa e diante daquela promessa a gente encontrar obstáculos? Como pode isso? E às vezes eu ficava a me perguntar, Senhor, por quê? O Senhor falou, o Senhor já sinalizou. Por exemplo, a exemplo de mim, eu já fiz provas várias vezes para ver se aquilo estava coerente com a vontade do Senhor, se era a vontade do Senhor. E o Senhor me dava sinais. Só que eu via o cenário totalmente diferente. E às vezes esse cenário mexia muito com minhas emoções, me deixavam aterrorizada, medrosa, triste também. E quantas das vezes eu pensei em desistir? E até cheguei a duvidar se era da vontade do Senhor. E mais uma vez fazia a prova, pedia sinais e o Senhor me sinalizava. Mas eu via obstáculos e eu falava, não pode. Quantas das vezes eu pensei assim, Senhor, o Senhor não está nesse negócio. Não é o Senhor que está nisso, isso é coisa da minha cabeça.
E quantas das vezes você também pensou? Só que eu quero te dizer através desse vídeo que quando o Senhor faz uma promessa, haverá dificuldade sim. Porque a glória não deve ser nossa, mas deve ser dele. Mas a parte cabível a mim e a você nós devemos executar, que é nos movimentarmos, é prosseguirmos. Porque nesse percurso o Senhor vai estar nos preparando, nos adestrando para a peleja, nos transformando guerreiros. E guerreiros não se transformam do dia para a noite. E nem tudo bem. Mas o Senhor vai nos colocar em situações para sermos provados. A nossa fé precisa ser aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento não vem com tudo a mil maravilhas, mas vem em meio a dificuldades. Mas eu sei que não é fácil. E quando aqueles homens, Caleb e Josué, eles aguardaram, confiaram na palavra do Senhor, eles validam aquela palavra de Deus, o próprio Senhor dos Exércitos. E isso agrada ao Senhor. E eu quero dizer que muitas das vezes eu e você, quando a gente teme, quando a gente retrocede ou desistimos, isso não agrada a Deus. Porque o Senhor, além de querer nos transformar em grandes guerreiros, o Senhor quer aperfeiçoar a nossa fé e mostrar para todo o universo, principalmente para o mundo espiritual, que a glória dele é sobremaneira sobre as nossas vidas. E nos ensinando também a depender dele. Porque se formos conquistar tudo com o nosso braço forte, com a nossa inteligência, com a nossa forma de pensar, nós nunca vamos estar próximos do Senhor. Pelo contrário, vamos nos afastar. E nesse processo, o Senhor estava ali ensinando aquele povo a continuar a acreditar que ele daria o escape, faria milagres. Mas eles esqueceram aquilo que o Senhor fez lá atrás. E muitas das vezes nós também esquecemos. Quantas experiências você teve e você viu o Senhor trabalhar ao seu favor? Você viu milagres? Eu vivenciei milagres. E o Espírito Santo me traz nessa hora para dizer para mim e para você que não são as adversidades, os cenários armados que definem o resultado final. Mas é a nossa fé, a nossa dependência daquele que falou ao nosso respeito sobre determinada causa. E nós precisamos avançar, nós precisamos continuar em oração, nós precisamos ouvir a voz do Senhor para sabermos as estratégias certas para vencer a guerra. Há guerras que precisamos vencer em silêncio, há guerras que precisamos vencer em oração e jejum, há guerras que precisamos agir segundo os comandos do Senhor. Eu não sei como o Senhor vai te dar a estratégia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que nós precisamos acreditar naquilo que ele falou. Independente do cenário. Esse cenário não é a resposta final. A resposta final é o que o Senhor falou. E quando eles ali conseguiram, através da geração que conseguiu vencer os obstáculos e conquistar aquela terra, eles viram que a palavra do Senhor era única, era fiel, era verdadeira, era absoluta. E a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, ela é única, ela é absoluta. E nós precisamos insistir a continuarmos nesse caminho, porque ele fez a promessa. Independente do cenário, independente da situação, os seus inimigos, eles são instrumentos utilizados pelo próprio Deus para nos transformar, para nos equipar e nos aperfeiçoar para avançarmos em novas direções e novos níveis. Eles são instrumentos de Deus para nossa edificação. Você vai querer mais? É preciso a oposição para que você vença mais, ore mais, busque viver a sua melhor versão, que você creia mais no Senhor e que você avance. Eles não são impedimento, mas eles são instrumentos para que você se aposse daquilo que Deus tem designado para a sua vida, para a minha vida. Avance. Deus vai te dar estratégia e você vai conquistar aquilo que ele já conquistou para você. Tudo está consumado. Avance, creia. Deus colocará a tua bênção na palma das tuas mãos, porque ele é Deus. Tenha fé, ore, se movimente em direção à promessa, segundo
aos comandos do Eterno. Vá e tudo isso vai passar. Compartilhe esse vídeo. Abençoe vidas. Elas precisam ouvir palavras de ânimo segundo o Evangelho, porque toda promessa designada pelo Senhor vai se cumprir se você e eu não desistir. Amém? Não tenha medo. Se o Senhor é contigo, quem será contra você? Deus te abençoe.